muito boa noite, eu sou Marcos Vinícius, estamos de volta aqui para o canal Caverna Metal-Motriz com o Paulo, né, que iniciou esse projeto foda aí de death metal melódico chamado Silent Suffering. Paulo, seja muito bem-vindo, pode se apresentar, pode falar seu CPF, eu tô brincando. Cara, é um prazer tê-lo aqui. Era pra gente ter marcado essa entrevista há muito mais tempo, mas me ocorreu casos de saúde, né? Então a gente marcou hoje, que agora eu tô bem, né? Não tô tossindo, não tô nada. E Paulo, bom, cara, a gente vamos bater um papo aí hoje. E Paulo, pode se apresentar, pode falar da banda, como tudo começou, e o canal é todo seu. Bora aí. Obrigado, Marcos. Prazer aí estar com vocês do Caverna Motriz. Obrigado pelo convite. Fico feliz aí que você está melhor de saúde. Bom, eu sou o Paulo Melo, guitarrista. Eu formei o projeto Silent Suffering em 2023. Eu já vinha de outras bandas que eu atuei, né? O que eu fiquei mais tempo foi o Megaira, né? Que foi a banda que eu fiquei por 10 anos. Em 2020 eu saí dessa banda e eu tinha muito material composto. Não usei inicialmente, né? Ainda estava numa fase ali que eu precisava dar uma acalmada, estava na situação de pandemia, tudo mais, muito trabalho e tal. Mas quando foi em 2023 eu entrei em contato com o Thiago Oliveira, que foi o produtor desse álbum. Ele Sim. que também atua como produtor de outros álbuns, e principalmente guitarrista, professor de música. Ele foi guitarrista do Warrior Dane, né, no projeto solo do Warrior Dane, foi guitarrista do Seventh Seal, chegou a também tocar na banda do Ricardo Confessori, então é um cara muito experiente, sensacional, assim. Então a gente tem como já tinha esse vínculo aí de amizade, já tinha trabalhado com ele em estúdio em uma gravação que eu tinha feito com o Megaira na época, para uma gravação do tributo ao AC/DC. E então eu já conheci o trabalho dele, ele já tinha mixado também o disco, é um cara que eu já tinha uma confiança muito grande. Eu me aproximei e falei pra ele, eu tenho um monte de músicas compostas, instrumental, só que eu não tenho ninguém pra tocar comigo aqui. E aí ele falou, olha, cara, dá pra gente conseguir fazer um projeto de estúdio. E me chamou, eu fui já de cara, já compondo, estruturando as músicas que eu tinha, os riffs que eu tinha com ele. Ele trouxe muitas ideias, assim, pra gente fazer um trabalho diria assim, de rearranjo das músicas, né? Sim. E aí, na ocasião, a gente estava preocupado com a questão da voz e tal, mas ele também é um cara que tem muitos contatos no meio, ele já é um artista que tem um nome diferenciado ali na cena, né? Sim. Então ele conhece a Mayara Puertas, do Torture Squad, chamou ela, e ela atuou junto com o Thiago, né, escrevendo as letras e fazendo os arranjos de voz. Só que ela tem o trabalho dela como vocalista, ela é a frontwoman do Torture Squad, que é uma banda Sim. grande, que faz turnê internacional e tudo mais. Sim. Então ela seria essa parte de suporte, produção e composição, mas não seria cantora. Ainda faltava encontrar a voz que seria do disco, né? A Mayara trouxe uma das vozes ali, obviamente numa participação, que foi a Hannah Paulino, que é do Xamangra, que também dispensa apresentações, né? Ela é uma voz incrível que ela tem, né? E o Thiago me apresentou a Renata Souza, que foi vocalista da banda Avent, né? E também do Arch Enemy Cover. E quando eu ouvi, eu fiquei felizão pra caramba, porque esse estilo de death metal melódico, o Arch Enemy é um dos, se não for a maior, né? E ela tem muito aquele perfil da Ângela, assim, de cantar, tal, que é uma das vocalistas que eu mais gosto do gênero, né? Me apresentou, conheci ela, tal, a gente se deu super bem. Ela gravou em todas as músicas do álbum, ela canta. Sim. E através dela eu também conheci o marido dela, que é o Rodrigo Gonçalves, que é vocalista da banda Octodemon, que é uma banda também sensacional, eles fazem um estilo de som meio stoner rock, assim, uma coisa meio anos 70, assim, Sim. bem legal, som bem original que os caras fazem. Saiu, inclusive, recentemente um álbum deles. Sim. Então vale a pena dar uma olhada também no trabalho dos meninos, que eles são muito bons. E aí eu vi que ele já tem uma veia mais Phil Anselmo, assim, na voz. E eu falei, putz, vai ser legal se eu tiver 3 vozes
cantando, porque a Maiara, quando ela compôs as letras, a gente já discutia, eu, ela e o Thiago, muito para ter esse lance de uma multifacetário de voz, né? A Maiara até brincava comigo, ela falava, é tipo uma Avantasia do death metal que a gente pode fazer com esse projeto. Sei, E sei. não é uma Avantasia do death metal, coitado de mim querer me colocar no patamar do Avantasia, né? Porque os caras são gigantes, mas quem sabe, né? A gente for, conforme for tomando corpo, crescendo, chamando mais pessoas para cantar, quem sabe a gente não pode chegar num patamar desse. Mas vamos na humildade, né? Vamos no contido aqui. E essa produção desse álbum, quando ela foi rolando, ela foi tomando forma ali, inclusive teve músicas riffs que saíram no estúdio, assim, eram coisas que eu almejava fazer, músicas mais doom metal, até tem uma música que ela é bem doom metal, que é a música The Forsaken, Modern Day to Slave, né? Essa música, ela fala de um caso que ficou famoso, não sei se você chegou a ouvir falar, de uma casa abandonada em São Paulo, de uma mulher que apareceu na janela, e um jornalista viu essa casa lá com essa mulher com uma máscara parece aquelas máscaras de pepino que as mulheres usam. Deu uma notícia, deu uma boom na época, era numa mansão essa casa, e foram ver depois que essa mulher era uma fugitiva dos Estados Unidos, uma brasileira rica, que morou muitos anos nos Estados Unidos, e ela fugiu de lá porque ela praticou um crime de cárcere privado com uma pessoa lá, com uma empregada dela, e ela conseguiu fugir, o marido dela foi preso, tal. Então é um caso de crime, assim, né? E eu gosto muito dessas histórias de crimes e tal, e eu lembro que quando nós fizemos essa estrutura dessa música como um todo, eu e o Thiago, ele de cara falava assim, essa daí é a música da mulher da casa abandonada. E quando saiu a letra, que a Maiara pegou e escreveu a letra, casou pra caramba, tal. E foi uma das músicas assim que eu lembro que foi uma inovação pra mim, né, que sempre fui muito mais do thrash, do death, mas que gosto muito de Black Sabbath, por exemplo, e ver eu fazendo esse som, né, foi gratificante. Sim. E essa... Nossa, cara, dá um livro essa história aí, né, velho? É que assim, eu conheço a história do Castelinho. O Castelinho, pesquisa aí depois, a história de São Paulo. Que era de uma família, eu acho que era de 1800, quase 1900, né, século... E aí esse Castelinho tinha uma família rica, né? São Paulo tava começando a crescer, mas São Paulo na época era vilarejo, não era nem cidade. Aí essa família começou a brigar por causa de bufunfa, né? Aí né, acertou, eu não posso falar aqui senão o vídeo perde monetização. Perde monetização. Um acertou um ao outro, aí... rolou nos noticiários, família, né? Pipipipopopó, velório, que não sei o que. Foi mó notícia de crime também na época, tá ligado? Aí dizem as más línguas que esse Castelinho lá em São Paulo, na rua, é uma rua famosa lá, ele é assombrado até hoje, cara. Tá aí uma boa história, quem sabe eu não posso conversar com você, escrever uma letra dela aí. Pesquisa aí. E, cara, então, tipo assim, você falou que tinha uma mulher lá e tal. Essa música já faz parte do disco, né? Faz. E ela tem algum single, tem alguma coisa em especial? Conta aí pra gente. Não, eu quando trabalhei o álbum, eu não pensei em lançar single, porque como eu tinha bastante material, eu queria fazer uma tentativa de experimentar com diversos tipos de vertentes do heavy metal. Eu já fazia isso no Megaira, de uma forma mais direcionada, assim, não tão exponencial, como eu fiz nesse álbum, né? Sim. Nesse álbum nós atacamos diversas vertentes. Tem uma música que, a primeira música, por exemplo, aqui tem a Hannah cantando, que é o World of Chaos, ela tem um refrão totalmente power metal, né, que é uma vertente de som que eu escutei durante anos, que eu sou fã de todas as vertentes de metal, de rock, eu não tenho isso de... eu gosto de punk pra caramba, eu gosto de hard rock, então eu não tenho essa coisa de, esse é o meu estilo. Tem aquilo que sai da minha mão, né, quando eu consigo compor algo, e normalmente é metal, né, porque sempre foi o estilo que eu acabei tocando e estudando um pouco mais aí com os professores de música que eu tive e tal.
Mas a primeira música, como eu vinha falando, ela é uma veia power metal, né? Death metal melódico, assim, mas tem um refrão muito power metal. Sim, Você sim. pega a segunda, por exemplo, ela já é mais arrastada, ela já é mais um thrash, assim. Tem até um riffzinho que tem uma veia meio de Chuck do Death, que eu faço no começo e tal. A terceira também tem uma cara power metal. Já a quarta, que é a música Welcome to My Family, né? Ela já é um death metal purão, assim, bem aqueles death metal sueco, assim, do Entombed, do Dismember, até pegando um pouco do In Flames do começo de carreira, tal, Nossa, do In Flames é foda. eu sou Eu gosto suspeito de daquele, falar, eu gosto gosto bastante. daquele, como é que fala? Aquele álbum que tem aquela música Pinball Map. Pinball, é o Clayman. Clayman, é o quinto álbum deles, se eu não me engano. O Clayman acho que é o quinto, Aquele, o porque quarto ou quinto. marcou os anos 2000 assim, né? Porque tava explodindo o new metal e tal. Então, deixa eu ver se eu entendi, Paulão. Então você, pelo que você me enviou as músicas também, eu curti pra caralho, gostei, né? Valeu. Do trampo. Então você não se prende a nada. Tudo que vier na tua power metal. Eu ia fazer uma pergunta pra ti quais são as nuances, os termos de composições. Já que você tá falando de todos os Influência, você fala? Hã? Influência, você se refere, que eu tenho? Assim, né? Mas acho que tu já falou tudo. Dismember, saca? Morgoth é alemão, né? Você tá falando sueco. The Sutori. The Sutori é da Suécia. Tem aquele álbum que eu gosto do Into Eternity. Saca? Foda pra caralho. Então eu vejo que você mistura tudo. Isso é muito legal. Power metal. Adoro, né, velho? Adoro. Eu tenho coisas até, quando essa música que eu comentei, a história da letra, aí quando nós fizemos, quando nós terminamos de gravar a voz dela, que o Rodrigo foi o que gravou a maior parte, eu achei que ela ficou com uma cara bem, parecia uma mistura de Alice in Chains com Stone Sour. Do Bandas chorus. assim americanas, assim, que você vê que vai totalmente fora desse metal tradicional britânico, ou sueco, alemão e tal. Sim. Vai totalmente fora de ser um som muito mais rock and roll, né, assim, muito mais sujão e tal. E, enfim, tem uma outra que é a música Magic Pill, né? Ela é uma música que é bem na linha do Slayer, assim, né, bem influenciada com os riffs. Eu busquei essa influência de Slayer, assim, que é uma banda que também me influenciou muito para tocar metal extremo e tudo mais. Sim. E no final ela vira também um meio doom metal, assim, ela vira, e eu deixei soar uma espécie de uns ruídos no final, assim, até porque isso conversa bastante com o que a letra da música fala, que ela fala sobre o uso de medicamentos antidepressivos, tudo mais, o transtorno de ansiedade. Sim, é um problema que eu tive também, que muitas pessoas têm. Diria que é o mal do século, né? A depressão e a ansiedade. Acho que hoje é difícil você encontrar uma pessoa que não passou, que passa por um tratamento desse tipo. E a música fala muito sobre essa luta, né? Essa ilusão que é criada muitas vezes em torno às vezes de alguns medicamentos, e a pessoa vai ficando dependente daquilo em alguns casos, e não sabe separar a questão de tratamento com dependência química, né? Chega uma hora que aquilo fica totalmente eclipsado na cabeça da pessoa, ela já não se reconhece mais, né? Ela tem falsas noções de felicidade e tudo mais, e isso é tudo abordado nessa letra, né? Sim. E no final, quando ela fica meio doom metal, assim, a ideia foi deixar um som meio sujo no final, que me remeteu ao Nirvana, que era um cara ultra deprê, né? E era uma banda que eu ouvi muito quando era criança. Eu sou um tiozão já, né, cara? Eu não sou nenhum garotão. Os cabelos brancos falam por si só, né, cara? Então, assim, eu quando o Nirvana tava, acho que no Nevermind, eu tinha acho que uns 10 anos, mais ou menos. E, ou seja, foi quando eu conheci, né, as bandas de rock. Era o Metallica no Black Album ali e o Nirvana no Nevermind. Foi o que me fez gostar de rock, então foi as primeiras bandas que eu tive mais contato e tal. Então foi meio que uma singela homenagem para ele, uma singela referência que eu peguei baseado no que eu via dele, que era um cara ultra depressivo, e a música termina com aquela sujeira igual ele fazia nas músicas dele. Tá. E você vê, Nirvana, tá vendo? E eu toco death metal melódico. Então, nossa.
Eu vou tacando as coisas, assim, acho que música, quando a gente... Quem sou eu para falar? Eu não considero um artista profissional, né? Igual, por exemplo, a Maiara, né? Que é uma artista profissional, o Thiago. Mas estudei e tal, mas não tenho a profissão. Eu tenho outra profissão, né? Que eu atuo, que eu trabalho com indústria e tal. Mas eu acho que o artista ele não pode se limitar a ficar refém de si mesmo, né? Ainda mais um estilo que possibilita tantas coisas como é o metal, né, como é o rock em si. Pô, você olha nos anos 70, os caras faziam jazz misturado com rock, os caras faziam música clássica já misturado com rock, o Queen, por exemplo, o Deep Purple. Aí você pega o Emerson Lake and Palmer, colocava coisas jazzísticas no meio da música deles, né? E aí você tem pop, que é colocado com hard rock nos anos 80, você pega lá o Bon Jovi, é cheio de coisa pop, de country no som deles. Então, assim, tem que ser autêntico, tem que ser algo que vem de dentro. Veio de dentro, casou, está se sentindo feliz com aquilo, acabou, cara, manda ver, coloca na música, não tenha medo de que... É o que eu sinto, tá? Eu não sou, como eu falei, eu não sou um profissional do meio especializado igual esses que eu trouxe pro projeto, que Sim. podem falar com muito mais propriedade do que eu, mas no meu conhecimento humilde aqui é o que eu sinto. Sim. Não, muito legal, cara, muito legal. Não, eu acho bacana, nós que somos artistas, cara, eu acho que assim, a tua arte, o teu propósito já está colocado à mostra para todo mundo ver. Se você é profissional, assim, todo mundo quer ser profissional, né? Todo mundo quer ser. Mas eu acho que sendo profissional ou não, mas sendo correto, né? Fazendo as coisas de forma correta, que nem, pô, a gente vai falar do CD, né? Feito com maestria, tá bom, cara, tá bom. Pô, valeu. O profissionalismo, Eu concordo, cara. você vai... Hã? Concordo contigo. Tá ligado? O profissionalismo a gente vai adquirindo. Eu também não era profissional, cara. Agora que me veio fala, caralho, eu tenho que treinar. Que nem, eu não faço só gutural, eu faço lírico também, né? Também. Saca? Mas assim, pra minha banda é um pouco difícil de eu fazer porque é death metal da velha escola raçudão e sujo, então não dá pra mim fazer um Manowar, por exemplo. Não dá pra mim, que eu amo. A galera já tá careca de saber que eu amo o Eric Adams, a banda em si, né? Eu tenho todos os discos, tá? É minha paixão. Então... Eles são uma banda icônica, né, cara? Falar o quê? Os caras têm 50 anos de banda, 40 anos de banda. Cara. Vai falar o quê? Eles têm uma história, tem que ter respeito pela história dos caras. Se não fosse por ele... Puta, eu vou repetir aquela história que eu falei, mas foda-se. Eu gosto de falar isso aqui, entendeu? Se não fosse por eles, eu nunca ia conhecer o death metal, thrash metal, doom metal, entendeu? Porque eu falo pra todo mundo aqui, eu vim da safra do new metal, cara. Então beleza, o new metal me abriu portas, mas o heavy metal, Manowar, Judas, pô, mano, aí tudo que eu conheço hoje foi graças a esses caras, porque saca? Então eu acho que, sabe, Paulão, pode ser que nós não somos, eu me coloco no teu lugar também, não? Pode ser que nós não somos, mas nós somos dentro de nós. É que é foda, mostrar pra sociedade é um bagulho meio complicado. Pode ser que agora nós não somos 100% profissionais, mas nós somos coerentes. Sim. Entendeu? Tem que ter a sua autenticidade, né? Que nem o seu trampo, o disco. Fala um pouco desse disco. E como é que foi pra você gravar esse primeiro trabalho? Foi complicado? Demorou muito? Como é que foi? Teve muito obstáculo? Como é que foi? Olha, na verdade ele foi mais fácil do que eu pensava que seria. Caralho. Eu não tive muita dificuldade não, porque primeiro porque não era o primeiro álbum que eu estava gravando, então eu já não era um marinheiro de primeira viagem. Já havia cometido erros, tudo mais no passado, aprendi com eles em boa parte. Cheguei já tinha bastante material feito, eu estava com a cabeça, uma mente muito aberta para fazer mudanças e tudo mais.
Tem o fato do Thiago e da Maiara que atuaram na composição, isso fez um diferencial do caramba, porque eles são extremamente prolíficos naquilo que eles fazem, Sim, e muito competentes. Então, assim, é fácil para você quando você você cria um monte de riffs, consegue estruturar com um cara que é profissional pra caramba, que é experiente, e vem outra pessoa, que no caso a Maiara, que manja muito de criar linhas de voz, criar letras. Pô, a banda dela fala por si só, o Torture Squad, né, cara? sim, Que eu também sou fã do trabalho deles, então, enfim, nessa parte de composição já não foi difícil. Na parte de gravar, olha, a Renata, ela é tão impressionante que ela grava tudo num take só. Então imagina, se uma pessoa que grava todas as músicas num take só, eu acho que foram pouquíssimas músicas que ela precisou de 2 takes ou refazer alguma pequeno pedacinho da música. O Rodrigo é a mesma coisa. Então é um pessoal muito já preparado, eu diria. Sim. E eu também estava me preparando bastante até antes de gravar. Já tinha os riffs estavam bem no dedo mesmo, tanto que o Thiago até foi uma das coisas, um feedback que eu fiquei muito orgulhoso quando que eu recebi dele, que ele fala, pô, ficou legal que as músicas têm vida. Ele falou, você já chegou com as músicas com um sinal de vida, e aí quando elas foram gravadas, elas ganharam vida com muita facilidade, né? Obviamente, o esforço é necessário em todos, ninguém ficou parado, justamente por isso que rolou bem, rolou de certa forma sem grandes dificuldades, como eu falei. E é isso, né? Com relação ao clima que rolou. Falando do álbum em si, né? Algumas músicas eu já cheguei a comentar. Eu tô preparando um clipe já para uma delas. Uma das músicas, uma das faixas vai ter um clipe, que é um material que é importante, que contribui para a divulgação, né? As músicas estão disponíveis ali em todas as plataformas digitais, streaming, para se ouvir, desde do YouTube, né, até o Spotify, o Deezer, o Apple Music, o Amazon Music e todas as outras. Que mais que eu poderia dizer? Foi um trabalho que eu consegui colocar coisas... Tem uma das músicas, para você ter uma ideia, que é uma instrumental de violão. Eu acho que eu compus essa música sem brincadeira, acho que faz uns 20 anos atrás que eu tinha composto essa música. Foi uma das primeiras músicas que eu fiz, que tentei colocar em algumas bandas. Acho que o pessoal não curtia muito a ideia de eu chegar e colocar uma parte acústica, não sei. Mas aí, como eu tava tocando esse projeto, eu falei, quer saber, eu vou colocar ela. E foi uma música que, quando ouvimos gravada, foi bacana também, né? Então, foi um trabalho que eu consegui abranger um leque de influências, de tentativas, para tentar testar qual que seria que o público poderia curtir melhor, qual que funciona melhor saindo da minha mão, falando novamente daquilo, o que sai melhor da minha mão, né? De repente eu gravo uma música do metal e o próximo disco eu posso falar, não, eu vou mandar várias do metal, ou de repente o meu negócio é mais um lance mais thrash, mais power metal. Eu posso cada vez mais moldar meu som para tornar mais agradável para mim e para as pessoas que estão ouvindo, né? Sim. Então acho que foi no mínimo gratificante. Sim, eu só mudei, eu deixei mudo aqui o microfone porque o cachorro ia latir, né, pra não ter... Não, mas olha, Paulo, eu acho que, cara, tu tá no caminho certo, e mais uma vez frisando, galera, a gente agora, né, nessa nossa idade, né, que eu fiz 30 agora dia 8, né, tô um tiozão também. Um garotão, pô, um garotão. Eu tô bem mais já, cara, eu já tô bem mais, cara. E eu tento... Né? A gente tenta, como eu e o Paulo, a gente tenta ser o mais profissional possível, coerente possível, lançar música, porque, cara, tudo isso que foi falado agora por ele é complicado, galera. É complicado fazer um disco, a gente pensa, será que os fãs vão gostar? Será que não, que nem o Paulo falou, né, Paulo? Será que eles vão gostar desse riff aqui? Será que não tá, né? Porque a gente que é artista, a gente fica se cobrando, mas pelo que o Paulo me enviou as músicas, eu gostei de toda a simétrica, toda né? Pô, sensacional, cara. Eu acho que o teu álbum tem um futuro promissor aí pela frente aí. Obrigado. Opinião minha, sincera. Oh,
muito obrigado. Opa! E, cara, do vídeo, você tá querendo, você falou que queria lançar um videoclipe, né? Já tem data prevista? Irá sair o CD físico, que eu quero, hein? Quero divulgar aqui no canal, hein? Seguinte, já tem mais ou menos uma data que a gente está estudando para fazer a gravação. Talvez a gente já faça esse ano, e provavelmente é em dezembro, talvez seja um mês. Vai depender do produtor, que ele é um cara que tem uma agenda bem apertada, ele é um profissional muito requisitado, aí ele trabalha já com publicidade, ele é um filmmaker de publicidade muito especializado no assunto. Ele chegou a fazer o clipe do Megaira, que é o Danilo França, mandar um abraço aqui para ele. Abraço. Ele é também vocalista da banda Sinexia. Caralho. Que eles também têm um EP muito legal. É um cara prolífico pra caramba, super artista. E, inclusive, o baixista da banda Megaira hoje é integrante dessa banda, né? Que é a banda que eu fiz parte. Então, mandar um abraço aí também pro Thiago aí. Grande abraço aí pra ele. Enfim, esperamos conseguir fazer esse ano o clipe, né? Se não der certo, talvez a gente vai fazer lá pra janeiro. Agora, com relação à mídia física, então, o que acontece? Aí tem a questão de ser um trabalho independente, né? E o trabalho assim, queira ou não, sou eu que estou à frente, eu sou o proprietário desse projeto. Sim. O único investidor dele. Caralho, então, cara. Ninguém mais te dá. Como é que eu vou falar aqui? Ninguém mais te dá uma força. Assim, claro, tem vários artistas competentes que participaram desse projeto, né, do Silent Suffering, mas a ideia principal você falou, eu quero só eu, assim, quem quiser entrar, entra, é um trabalho colaborativo, é isso? Na verdade, ele é idealizado 100% por mim. Eu tenho uma parceria, obviamente, com o Thiago, e no caso teve também com a Mayara, mas eles entram como profissionais que eu contratei para o trabalho. Né? Tá. São profissionais que eu contratei para o trabalho. Sim. No caso da Renata, no caso especificamente, eu pretendo que ela seja realmente parte do trabalho no sentido de ser a voz principal sempre, porque a voz dela casa muito com o meu estilo de composição. Então, talvez assim a gente já estuda para, de repente, ser um trabalho ali, os dois e tal. Mas, nesse primeiro, o que eu posso dizer para você desse debut, né? Basicamente, tudo financiado por mim, 100%. E eu não tenho um selo, não tenho gravadora, né, que possa contribuir com os custos de uma prensagem, porque prensagem é algo muito caro. Sim. É algo muito caro mesmo. Tem a questão de unidades e tudo mais. Outro ponto, o Silent Suffering é um projeto de estúdio hoje. Pode ser que ele venha a tomar forma e ir para os palcos? Pode ser. Eu não vou aqui querer dar uma de não vou subir, porque eu sou um artista intimista, que fica aqui só na minha casa. Não é isso, gente, não é isso. Mas é que eu preferi ir por um lado, que se for para eu gastar com um monte de equipamento que eu vou precisar para ter uma qualidade legal de som num palco, é mais fácil eu pegar e usar isso para eu gravar um álbum. Né? Eu pensei isso, porque eu tinha muito material composto, eu não queria deixar aquele material parado. Então eu queria lançar material. Com o segundo não vai ser diferente. A tendência é que e o segundo já meio que tá na gaveta, porque eu já tenho riffs dele, eu já tenho riffs até para um terceiro. Partes de músicas compostas, assim, eu já tenho praticamente, eu acho que um disco e meio tranquilamente aí, que eu consigo lançar, e já quero entrar em estúdio, inclusive, ano que vem, para começar os demos do segundo álbum. E aí talvez lançar entre final de 2025 ou acho que mais provável em 2026. Que é o que vai ser, né? Sim. Então é isso, é um projeto de estúdio, é um projeto 100% financiado por mim, onde eu contrato pessoas para me ajudarem na composição. É um trabalho profissional, é assim que funciona, né? Os grandes que a gente observa aí e tal, muitas vezes ocorrem participações, mas pode ter certeza que aquilo tá rolando dinheiro, não é porque o cara é amigo um do outro, não. É natural isso, é um serviço contratado, e eles são profissionais, eles trabalham com música. É igual a empresa que eu trabalho, é uma indústria do ramo de automóveis, né?
do ramo automotivo, uma indústria de artes e peças, né, automotivas. Você não vai comprar uma peça da empresa se não pagar, você não vai lançar um produto novo, uma parte, uma peça nova de um veículo, se você não pagar para a empresa que eu trabalho, para que a gente desenvolva um projeto. Então é natural. É simples assim, é que muitas vezes surge essa coisa na cabeça, né? As pessoas veem de repente o Rob Halford tocando com o Metallica numa gravação e acham, nossa, eles são super amigos. Claro que eles devem ser super amigos, só que eles são profissionais antes, tá? Então é natural. E eu sou super a favor disso, porque isso torna o vínculo das coisas muito mais sério, não vira favor, e não é para ser favor. Eu sou totalmente a favor desse tipo de postura. Inclusive, foi uma das coisas que me cativou bastante no comportamento da Mayara, da Hanna, da Renata, do Rodrigo e do Thiago, que foram todos que participaram, todos hiper profissionais, chegavam, gravavam sem frescura, gravavam certo, gravavam direito, você não precisa ficar ensinando, me explicando muito, porque eles são geniais naquilo que eles fazem. Sim, então, sim. Você não precisa, você chegou, combinou um valor, pagou, pagou a etapa da entrega, acabou. Não tem o favorzinho do tapinha nas costas, porque às vezes esse tipo de situação você acaba criando uma expectativa, só que aí você também passa a não cobrar a pessoa da forma correta. Porque você não tem muita voz para cobrar alguém que está te fazendo um favor. Agora, quando você contrata alguém, aí sim você está agindo de forma profissional, e você pagando, você é um bom contratante e ele é um bom contratado. E todo mundo sai feliz. E foi assim que aconteceu. Eu acho, cara, eu super concordo, não tiro a sua razão em nada, porque hoje em dia, para você fazer as coisas, gravar, tudo é um dinheiro, é selo, é gravadora, é produtor, então tem todo aquele negócio. Ixi, eu já sei de tudo isso aí, então eu também não tenho frescura, cara. Todo mundo que me chamou, né, assim, já gravei, como é que se diz? Só por gravar mesmo, não cobrei nada, porque eu gosto de estar fazendo outras coisas, outros trabalhos. Mas se um dia me vier uma coisa, um trabalho profissional com galera profissional, beleza, a gente age como profissional, né? Que eu já tenho experiência o suficiente para chegar no estúdio, saber como a coisa funciona e fazer da melhor forma, sem ter atrito, sem ter, né, que nem se falou, tapinha nas costas. Então acho que se todo mundo ajudar todo mundo, né, todo mundo subir o degrau junto, a gente chega longe. E olha, eu acho que assim, uma coisa que a gente estava até falando, né, antes da gente começar a gravação, essa questão da cena, né, por que existe tanto essa frase, o metal no Brasil não vai pra frente? Porque talvez as pessoas que às vezes adentram essa cena querem ter as suas músicas. Querem ter suas músicas gravadas, querem ter os seus lançamentos, quer fazer de repente uma tour, mas não entende que tudo isso é uma grande indústria, tudo isso é um grande mercado de trabalho, né? E as pessoas às vezes têm oportunidades de se aproximar de grandes artistas e agregar valor ao trabalho delas, agregar valor qualitativo das suas composições, mas às vezes acham que as pessoas têm que fazer favor. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Ninguém faz favor para ninguém, a verdade é essa. Existem relações profissionais, e quanto mais profissional for o negócio, mais a cena vai crescer. É assim que você vai conseguir dar apoio para esses artistas que se tornaram grandes, né? Pega, por exemplo, sei lá, o pessoal que toca no Crisium, a banda histórica, uma das maiores bandas de death metal do mundo, de todos os tempos. Já pensou você chamar o baterista do Crisium, o Max, né, que é o baterista, né, se eu não me engano? Imagina você chamar ele com aquele super linha de bateria, ele vai te cobrar, é natural. Ele colocou anos da vida dele e do talento dele para se tornar aquele super baterista que ele é. Então é natural que você se combinar com ele e falar, cara, você gravaria a bateria do meu disco? Gravaria, custa tanto. É assim que, a não ser que ele esteja construindo o projeto como uma banda que está sendo formada, né? A não ser que seja isso. Mas
mesmo os grandes nomes aí que você observa nas cenas e tudo mais, você não vê o Eloy aí, que teve o caso que ele foi pro Slipknot e tal, ele era um músico contratado no Sepultura. Ele não era um integrante igual o Andrés e o Paulo são, né? Ele era um músico contratado, ele não era parte dos sócios da empresa, ele era um colaborador da empresa. Era mais ou menos isso. Tanto que, né, surgiu uma... Nossa, a galera vai odiar isso. Tanto que surgiu uma oportunidade e os caras do Sepultura ficou... O Andrés ficou meio, né, meio baqueado. Aí... Olha, imagina você trabalhar numa empresa e que vai fechar. Você que vai fechar. E aí vem uma empresa que é maior, porque, queira ou não, apesar... Eu sou muito mais fã do Sepultura. Claro, Sepultura é banda de cabeceira pra mim. Eu toco muito de eu tocar hoje um som thrash death, eu devo ao Sepultura. Então, assim, sou fã, tenho quase todos os discos dos caras. Conheci o Andrés, tenho até autógrafo dele aqui. Mas, cara, é uma questão de negócios. Então, assim, o cara recebeu uma proposta de uma empresa que hoje tem um faturamento maior. Ele é um profissional do meio da música. Sim. Ele vai trabalhar nessa empresa que tem um faturamento maior e que vai oferecer um futuro para ele. Sim. Como profissional, né? É a mesma coisa na empresa que eu trabalho. Se o proprietário da empresa chega para mim e fala, olha, então, a gente vai fechar a empresa e eu recebo uma proposta de uma outra, eu vou para outra. Porque eu não vou esperar fechar a porta da empresa. Afinal de contas, eu não sou o fundador, é uma questão meio lógica. Esse acontecimento, essa situação divide opiniões, né? Mas eu acho que... divide. Deixa o pessoal pensar aí eu acho que cada um tem o direito de ter qualquer opinião, respeitando. Eu acho que não podem fazer essas coisas de cancelamento, de ficar indo atacar o rapaz nas redes sociais dele, até porque eu acho que a maioria não tem esse tipo de sentimento. Existe uma parcela pequena ali que às vezes acaba agindo assim, mas enfim... Sim, sim. Que aprendam com os erros deles agindo dessa forma desrespeitosa, né? Porque vão ser cobrados. Não, eu acho que todo mundo... É que a maioria da galera... Eu entendo o lado do Eloy super, tá ligado? Eu entendo. Você entende, todo mundo entende. A gente quer cabeça mais... nós que somos cabeça mais abertas, né? A gente sabe da realidade, sabe onde o nosso calo aperta e tudo mais. Mas... né? Tem um outro quesito que a gente não vai falar aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso. É que a vida é feita de escolhas e a gente tem que escolher o melhor, né? Pra nós. Isso aí. Mas voltando lá pro videoclipe que tu vai produzir, esse videoclipe ele ainda está em estado de segredo. Como é que seria a ideia? Tu pode falar um pouco pra galera ou tá em absoluto segredo? Eu posso comentar algumas coisas assim. Eu pretendo fazer da música World of Chaos, e ela é uma música que ela aborda o período da pandemia, que foi o período onde muitas pessoas tiveram uma virada ali na vida, seja em qual sentido for, profissional, pessoal. Alguma coisa aconteceu, ela mexeu com a forma do mundo se comportar. Sim. E eu acho que assim, foi quando a pandemia terminou que eu tive a ideia do projeto. Então meio que eu acho que ela foi marcante para mim nesse aspecto aí, né? Eu tive que... Acho que você vê aqui que tem um monte de história em quadrinhos aqui atrás. Eu ia falar, isso aí é os livros da turma... Cara, parece os livros da turma da Mônica em volume. Caralho. Não, é uns Batman, na verdade. Mostram aí. Tô brincando. Vou pegar um aqui. Do lado de cá, isso. Caralho, cara. Tu coleciona isso desde que... Desde, acho que quando eu tinha uns... Deixa eu pegar esse aqui, por exemplo. Caralho, parece mesmo os gibi da turma da Mônica, cara. Caralho, mano, que legal, velho. Pô, porque eu já ia falar do X-Men, eu sou fãzaço de toda a turma. Eu tenho também. Hã? Eu tenho também. Você tem do X-Men? Tem. Tá guardado aqui do meu lado. Aqui. Caralho, cara. Que você tá ligado que ele teve o X-Men agora, o desenho, né? X-Men, a continuação do X-Men 97, que o professor Xavier volta lá do espaço Shi'ar lá. E falaram que o autor está pra fazer a Era do Massacre, que o professor Xavier
É que acabou não acontecendo no desenho, né? Mas eu acho que eles vão fazer alguma coisa pra... A saga do Massacre, né? Que é do final dos anos 90, lá que a Marvel faz até quase que um reboot dela, né? Isso, que o Eu lembro Wolverine, dessa época. o Wolverine perde o adamante, né? Porque o Magneto tirou o adamante dele, aí ele sai da equipe, né? Porque ele vira um animal. E o professor Xavier, ele suga aquela energia, todas as lembranças do Magneto pra ele. Aí o professor Xavier vira... Hã? Vira o Massacre, né? Isso, Que é aquele ser ultra poderoso lá. tô acompanhando, tá ligado? Eu gosto dessa história em quadrinhos. Então, Paulo, então quer dizer que esse videoclipe que tu vai fazer promete muitas surpresas e todas as cenas que vão estar ali são relacionadas à pandemia ou não tem nada? Tem a ver, vão ter cenas que tem a ver. Como eu tava falando, né? A pandemia foi minha Batcaverna, né? Que eu tive que me enrolar na minha Batcaverna. Por isso que eu fiz o comentário relacionado aos quadrinhos aqui, né? Tô vendo. Como referência. Mas, sim, vão ter cenas que vão estar atreladas principalmente ao sentimento que as pessoas tiveram, algumas delas. E eu me refiro a algumas delas, aquelas que tiveram que se expor ao vírus saindo de casa para trabalhar, podendo contrair a doença e voltar com a doença para casa. Na época, eu trabalhava em uma empresa de transportes, né, de caminhões, sim, no caso. E eu lembro que uma das coisas que eu ficava imaginando assim era a vida dos motoristas. Que ficavam postos, né, para abastecer as farmácias, mercados, fábricas e tudo mais no Brasil afora, e não só no Brasil, mas no Mercosul inteiro, podendo se expor às condições que eram extremamente graves, né? E não só para eles, mas também para as pessoas que eram próximas, né? Sim, sim. Então foi uma das coisas, a música fala disso, inclusive, né? Ela fala de uma pessoa que está saindo, que ela é a única que tem essa condição e que ela tem que sobreviver, sim, naquele momento, né? Então o vídeo, o clipe, ele tem muito esse foco, né? A condição da pandemia, a condição de algumas pessoas que foram hospitalizadas, ou que até, infelizmente, vieram a falecer, né? Que foi um número muito grande. E no final, algumas delas que tiveram que superar aquilo com as condições que tinham, ou até tendo que contar com a sorte. Basicamente é isso que fala esse videoclipe aí, o foco dele. É óbvio, vão ter imagens também dos participantes ali do projeto tocando, né? E é isso. Acho que já falei, já dei muito spoiler, hein, cara? Não. Algumas ideias aí que a gente tá refrescando aqui entre eu e o produtor, né? Legal. E a arte da capa? Qual foi o conceito? A capa foi o Rafael Tavares, mandar um abração aqui pra ele, meu, cara aí, sensacional do Rio de Janeiro. Ele é um artista, eu conheci o trabalho dele pelo Instagram, eu tava um dia conversando com a Mayara por telefone, que a gente tava conversando sobre as músicas, e aí a Mayara pegou e, não sei o que eu comentei, porque tem um outro artista que tem também o nome de Rafael e tal, e a gente tava pesquisando e eis que encontramos o trabalho dele na página dele do Instagram, achei as artes dele muito legais, contatei, cara sensacional, cara incrível, me tratou com muito carinho, muito respeito. A ideia é o seguinte, a ideia da imagem, eu sou de São Bernardo, né? E a Mayara, por exemplo, é de Santo André, né? Aqui é a região que a gente chama do Grande ABC, né? Sim. E é a região industrial da cidade. E eu cresci a minha vida inteira aqui. Meu pai era metalúrgico, também trabalhou em fábricas aqui na região. Eu tenho muitos amigos que trabalharam em fábricas. Eu também trabalho numa fábrica. E eu queria colocar essa paisagem que remetesse ao conceito industrial, que é um parque industrial. Só que, ao mesmo tempo, o nome Silent Suffering, né, ele remete a uma condição que muitas vezes é gerada uma espécie de sintoma da depressão, onde a pessoa sofre de forma silenciosa, e esse sofrimento de forma silenciosa ele pode ser tanto por estímulos internos quanto externos. Um deles que pode estar relacionado é a condição de crise do trabalho,
é a condição de medo do desemprego, que é uma situação que aflige o Brasil inteiro, e aqui não é diferente, porque São Bernardo, nos últimos anos, tem sofrido muito com indústrias de grande porte que têm saído da cidade. Algumas delas até têm saído do Brasil, como foi o caso da Ford, né, que aconteceu recentemente. A Toyota migrou para o interior, e tem outras empresas também de grande porte aqui que faziam parte desse parque fabril aqui da cidade, que foram mudando de município. No caso, às vezes, por receber incentivos melhores, condições melhores, mão de obra mais barata, enfim, são todas aquelas condições que permeiam a existência de uma fábrica, né? Sim. E esse medo, tal e tudo mais, por isso que tem uma espécie de uma entidade na capa, assim, que ela representa isso. É como se fosse esse medo, esse sofrimento personificado. Então ele criou como se fosse ele criou o meu Ed, eu diria, né? Que eu brinco com o Rafael, ele criou o meu Ed. Então, de certa forma, a ideia acabou sendo essa também, que eu achei muito legal aquele personagem que ele criou. Não é um personagem que tem um nome, eu chamo de criatura, mas por enquanto ainda não tem um nome definido, nem sei se eu vou colocar, também não sei se é essa a ideia, mas ficou muito interessante, mostra a questão da paisagem industrial e de pessoas que você observa na parte inferior da capa, assim, do desenho, você observa diversas pessoas, assim, com só uma silhueta delas, que é mais ou menos como as pessoas são colocadas dentro do ambiente empresarial, como números, é como se fosse peças de um tabuleiro apenas, e isso talvez, esse sentimento de você não se sentir a sua individualidade, você sentir que só que você é um número, isso talvez provoque um sofrimento silencioso dentro das pessoas. Então esse que é o contexto todo que a capa diz, né, que o Rafael capturou muito bem quando eu expliquei para ele, e que a gente trouxe em algumas das faixas ali nas letras que a Maiara e o Thiago compuseram. Caralho, cara, que legal, que bacana. Não, cara, pra mim, pelo menos pra mim, o som, toda a temática tá bacana pra caralho, saca? Né, participando assim, o pessoal vendo todas essas participações especiais tá no disco, né? Tá, Sim. Como é que foi os comentários? A galera curtiu? A galera gostou do... Gostou. Tem o Headbanger News, recentemente fez uma crítica super bacana. Tem o pessoal do Instagram também, acho que é do Papo... Deixa eu ver aqui como é que é o nome da página. Deixa eu tá aqui na minha frente já. Tem o Metal com Resenha Batata. Metal, o pessoal do Resenha Metal. Resenha Metal. Eles chegaram a fazer uma crítica super bacana também. Então, vai meus agradecimentos aí para eles. Tem você que também mencionou, que foi super solícito comigo, aí te agradeço demais aí pelo carinho. Cara, para mim é um prazer. Que isso, cara, tamo junto. E aí todas as pessoas que eu mostrei também me deram um feedback super positivo, gostaram dessa questão meio multifacetária de metal, assim, né? Tipo, o cara brinca com todas as vertentes, óbvio, tem uma que é a protagonista, que é o death metal melódico, mas tem vários momentos ali, trouxe vocalistas ali que muitas vezes eu acho que até, não sei nem se a Hannah chegou alguma vez a gravar algo com metal extremo, mas ela gravou e brilhante, como sempre, com tudo que ela faz. A Renata, ela teve a oportunidade aí de colocar uns vocais limpos, que é uma coisa também que ela tem uma habilidade muito legal, ela não canta só cultural, ela canta limpo, super bem também. Sim. O Rodrigo também, que é um cara que toca um stoner e toca um Pantera cover também, ele teve uma oportunidade de tocar um som que tem aquela veia mais metal visceral, assim, num som autoral. Então, assim, todo mundo acho que se sentiu bem com uma novidade ali no trabalho. E a resposta em termos de público, todos que viram também, o feedback foi super bacana. Todo mundo aí do Instagram que eu tenho mostrado, o pessoal das páginas de resenhas, de críticas, os sites, todo mundo tem falado muito bem, tem sido muito gratificante. E isso que motiva a gente a continuar, né? Então, realmente, é isso aí. Nossa, legal, Paulo. Bacana. Não, eu acho que, cara, que nem você falou do lance do show, né? Tipo assim, depois que, né, esse álbum já tá lançado, já tá aí na internet. E quem ouve mais? Quem está ouvindo mais esse trabalho que tu acabou de gravar com essas participações
de altíssimo nível. O Brasil tá em um patamar de pico alto assim no Spotify, né, nesses analíticos aí dos aplicativos? Ou... No momento, com certeza. No momento, com certeza, até porque eu tenho focado a divulgação aqui junto ao pessoal da mídia especializada do Brasil, inicialmente. Eu quero mandar mais pro pessoal da Europa e tudo mais, quando tiver o clipe, porque aí tem um material mais robusto de divulgação. Sim. E aí eu posso apresentar para as pessoas de outros países aí, no caso. Tem umas páginas também da América Latina, que é um pessoal muito legal. Aliás, América Latina tá dando aula de metal, tem muita banda chilena, argentina, uruguaia ultimamente, muito boa. Não são só as bandas brasileiras, que a cada ano eu acho que cresce um nível de qualidade de uma forma muito exponencial no Brasil. Sim. Pô, você vê aí a Nervosa e a Cripta, por exemplo, que são duas bandas que eu acho que elas estão liderando o cenário mundial aí com um nível muito alto. É um disco melhor que o outro, é uma música melhor que a outra, qualidade de produção estratosférica. Hoje eu acho que nem é mais sentido a gente chegar a ponto de falar assim, esse disco é tão bom que parece um disco de gringo. Não, eu tô começando a achar que você tem que olhar para os discos dos gringos e falar, olha, eu acho que eles estão tão bem quanto o pessoal daqui. Porque realmente o Brasil tem atingido um nível muito especial, assim. Então, e é por isso, até porque eu, não só por ser o meu idioma principal e as pessoas que eu tenho contato inicial, assim, é mais fácil me aproximar delas daqui, tem sido, obviamente, mais o pessoal aqui da mídia do Brasil e do público do Brasil que tem tido contato. Sim. Basicamente isso. Caralho, que legal, cara. Não, eu acho que cara, eu não sei o que dizer, né? Com essa já. O Brasil, pelo menos na minha visão, eu ia fazer uma pergunta pra você como você vê a cena, mas acho que não. Acho que você já falou tudo. Já me respondeu a altura, né? E eu partilho da mesma opinião positiva, né? A sua visão positiva, eu também me espelho, né? nessa amplitude de mundo, nessa visão. Eu acho que o metal, cada vez aqui no Brasil, ele cresce mais e mais, a passos lentos, mas cresce. O que pesa no Brasil não é a qualidade dos músicos e da capacidade deles de fazer composições e produções. Eu acho que o que pesa é a condição profissional que existe do meio. Você olha, por exemplo, a Europa Nórdica e a Alemanha, que são os que lideram o metal nos últimos 30 anos, eu diria, são eles que lideram, até porque eles têm as gravadoras lá, as gravadoras de lá têm verba, o país dos caras tem uma economia muito melhor, e é muito melhor mesmo, não tenho o que falar, isso é uma questão só de você ver dados. Não estou querendo bancar um de pagar pau de economia de gringo aqui, bancar partidário político, até porque eu não me envolvo nesse tipo de discussão, que eu acho perda de tempo. Eu não sou cientista político para ficar comentando, isso aqui não é a CNN, né? Então, CNN do metal. É a CNN do metal, isso aí. Agora, eles têm uma estrutura melhor, cara, eles têm uma economia melhor, eles podem adquirir instrumentos melhores, eles têm casas para tocar. Isso faz toda a diferença aqui no Brasil, cara. Esse é uma das coisas que eu sempre me chateou muito. Você vai tocar num lugar, aí o cara fala, putz, aí tem também o lado do cara, que o cara também arca com um monte de despesa, ele tem uma condição paupérrima ali para ele conseguir dar uma sequência no lugar dele, no estabelecimento dele, né, no caso. Sim. Aí ele não tem como te pagar. Aí você vai tocando aqui, ali, e você vai angariando ouvintes. Mas e para se manter? Para se manter, agora, você pega, por exemplo, num cenário europeu, tem certeza que por menor, às vezes, que seja o pagamento, algo eles podem receber, com uma chance num espaço menor, eu diria. Não é que o cara também vai formar uma banda lá, não sei, aí eu tô julgando sem conhecer os países, né? Não morei na Europa, tal, conheço algumas pessoas que moraram, que foram fazer turnês lá. Eu já escutei falar de algumas pessoas que falam que é possível tocar de segunda a segunda lá. Você acha que isso a gente nunca nem sonha isso no Brasil. Se você conseguir fazer 2 gigs num fim de semana, você se dê por muito como um cara muito prolífico de fazer shows, né? O que para eles é muito comum.
né? Então eles conseguem se manter numa prática muito mais constante, por isso que talvez eles muito jovens já conseguem atingir um nível profissional muito alto. Isso tudo pesa, né? Eu acho que a questão da cena metal dos músicos aqui no Brasil, eu acho que não deve nada para os de fora. É o mesmo nível de qualidade. Eu vejo diversos músicos aí virtuosos, assim, excelentes, caras que eu fico impressionado quando eu vejo aqui no Instagram, os caras tocando guitarra, bateria, cantando, os caras são incríveis mesmo, mas a gente pega por uma infraestrutura muito ruim de casas, são pouquíssimas casas que oferecem algo legal. Tem a questão dos estúdios, tem a questão do financiamento, que é muito caro, você não tem apoio de empresas externas, sejam selos, gravadoras, tudo mais. Elas também estão catando milho no chão ali, né, meu? A situação é difícil. Venda de disco é muito difícil. É muito difícil você ter uma venda de disco. Quando o cara tem uma banda que se apresenta ainda e tem um público, ele até consegue vender um aqui, um ali, um aqui, um ali. Ele tem que estar já com um público muito bem estabelecido. Isso leva anos aqui num cenário igual ao Brasil, coisa que já na Europa não, porque eles têm verba para comprar. Para eles pagar 3 euros num disco é super tranquilo. Imagina se você tivesse que pagar 3, 4 reais num CD. Você ia ter um monte. Por mais que você escute em Spotify, mas você ia ser muito mais fácil você apoiar as bandas do cenário, você ia tocar num festival e ia comprar um CD de todas elas para ajudar, né? Nem que fosse para ajudar, mas às vezes para curtir também. Agora tem vezes que você vai, tem contato lá com uma banda e você acha o som animal e você fala, pô, eu queria comprar um material físico para dar uma força pros caras. Putz, mas eu também não tenho dinheiro porque eu também tenho minhas contas para pagar de casa e cada dia que passa fica tudo mais caro. Então é isso. Acho que o cenário metal ele não sofre só de um problema que está relacionado ao metal especificamente, ele está relacionado a um problema econômico do país, né? Que vem de anos, já de séculos já. Sim. Aê! Beleza, Paulão, bacana, cara. Eu acho que tudo que você contou aqui pra gente dá um livro. O cara não cala a boca também, né? Cala a boca, cara, tá falando merda aí. Não, Paulão, eu acho muito bom você falar tudo isso que tu falou, porque pra galera ficar ciente, né, da minha história, da tua história, o que a gente enfrenta e tal. E, cara, e a sua família? Sempre te incentivou a música? Como é que foi? Porque, pô, você gravou esse disco literalmente sozinho, né? Convidou não sozinho, né? Mas a parte instrumental, sim. A parte instrumental é toda riffs, linhas de baixo ali e tal, são violões, tal, solos, mas são todas gravações que eu executei, né? E são todas execuções minhas. A voz mesmo, que foi o pessoal que eu comentei. Bom, você falou do apoio da família, sim, bastante, cara, sempre tive. Meu pai era um cara que gostava muito de música. Eu comecei a gostar de rock por causa do meu irmão, eu tenho um irmão mais velho. Uhum. E o meu irmão, ele é um cara que gosta muito de punk rock, de classic rock, né? Então eu cresci já ali nos anos 80, ali eu era criança, meu irmão é 10 anos mais velho que eu. Eu já cresci ouvindo os discos do Ramones na minha casa, do Dead Kennedys, do Sim. Titãs, Rolling Stones, que eram as coisas que meu irmão ouvia, né? E quando eu tava com uns 10, 11 anos mais ou menos, o meu irmão me perguntou o que eu ia gostar de ouvir e tal. Eu falava, aí às vezes eu escutava muita rádio também, que meu irmão colocava, na 97, na época, na 89, quando ela tava no ápice dela ali no início dos anos 90 e tal, né? Sim. E aí eu lembro só de falar pra ele assim, eu era uma criança, ele tinha 10 anos, eu falei, eu queria ouvir um som que fizesse aquele som de de guitarra, né? Aí ele pegou e falou, é o Metallica que faz isso. Aí ele me colocou o Black Album na mão. E eu lembro até hoje que o Black Album foi até hoje, pra mim, ele é o maior disco que já existiu na história do rock, assim, do metal. Assim, eu acho que é o disco mais icônico que já existiu. Por ele ter tido essa influência pra mim. Não é que eu achei ele que é mais do que os discos de outros artistas, não é isso. É pelo impacto que ele causou em mim, né? E aí depois veio uma série de bandas que a gente vai descobrindo, conhecendo com os amigos, vai conhecendo o metal underground e tudo mais, e hoje a gente escuta diversas bandas, né? E meu irmão sempre me apoiou bastante, minha mãe também
sempre me apoiou muito, gosta muito de música, não tanto de metal, né? mas gostam de uma música. Meu pai gostava muito de chorinho, eu cresci ouvindo choro, até música erudita também, ouvia muito já desde de criança tal, e estudei música erudita durante uns anos. Eu estudei na Fundação das Artes, lá em São Caetano, com a professora Rosimari Gomes. Estudei também com o Fábio Ramazina, tive também aulas em conservatórios aqui de São Bernardo. Então eu tive sempre muito apoio da minha família, né, que sempre curtiu ver eu tocando, porque sabe o quanto que isso me deixa feliz, né? E é isso aí. Acho que é basicamente isso. Quando eu comecei eu era baixista quando eu comecei. O primeiro instrumento que eu toquei mesmo foi baixo. Aí eu fui ter aula de baixo com um professor aqui da região. Ele me incentivou a tocar violão, e aí foi lá que eu conheci as músicas de MPB. Aí meu pai já gostava muito, então ele foi me apresentando um repertório ali de música brasileira, uns artistas tipo Paulinho da Viola, por exemplo, que eu fui conhecendo. Isso foi ampliando um pouco do meu leque, tirando até um pouco daquele comportamento de roqueiro preconceituoso que a gente acaba tendo quando é adolescente, né? Só escuto aquilo que é aqui, que me inspira, que é o metal, que é o punk e tal. E eu já, com 14, 15 anos, já estava meio que perdendo isso. Aí fui depois estudar música erudita, depois ter os professores de guitarra e tudo mais. Enfim, acabou que segui dessa forma e consegui condensar tudo isso aí nesse álbum, né? Tem, obviamente, não é que eu componho música erudita, mas a gente sempre procura pegar alguma influência de fraseados que são utilizados, né, por até outros artistas do rock, seja ou de fraseados de blues, ou fraseados do metal clássico, enfim. Mas tudo isso proveniente aí de muito apoio da minha família, que nunca vetou de eu tocar, não, muito pelo contrário. Sou um privilegiado, talvez. Aqui o movimento tá... Não sei se... Acho que depois eu vou assistir a entrevista, vou ver se o cachorro tá foda. É cachorro passando pra cá, é cachorro na rua passando pra lá, a gente falando. É complicado fazer esse programa, né? A gente quer fazer num lugar tranquilo, deixar o convidado falar, mas tem cachorro, foda. É complicado, olha lá. Eu ia fazer a... Deixa os cachorros, será que eles vão conseguir ouvir a gente? Mas então, legal, Paulão, bacana. Não, eu acho que assim, né, cara, nem todo mundo tem a chance de fazer uma escola, eu não sei, a Mayara, ela participou de um colégio aí que me chama muita atenção, mas esse colégio fechou lá em São Paulo, acho que é Everdream, colégio é Everdream, tá ligado? Sim. E tem outro colégio aí que ela dá aula pra galera que quer cantar death metal e tal, né? Sim, ela dá aula, inclusive Escola de rock. Escola de rock. Escola em São Paulo. Caralho, cara. Sim. E eu acho muito bacana esse incentivo, não só dela, mas de muitos outros professores de música, pra garotada, ensinando o que é metal, o que é... Isso é muito legal. Saca? Isso é realmente muito legal. Até porque eles passaram por uma geração que não era tão simples você falar que você gostava de metal para os professores de música, né? Não eram todos. Existia, principalmente aquelas escolas mais tradicionais, mudou muito depois que veio o IGT, que veio essas escolas que tinham esse tipo de professor e cursos voltados na grade para metal, para rock e tudo mais. Mas quando você conversa com pessoas que viveram nos anos 80 e tal, para o cara ter material de disco já era difícil, imagina para o cara ter uma tablatura de um solo do Slayer, ninguém tinha isso. Então era muito intuitivo ainda essa época, ainda muitos primórdios ainda do ensino de música, então muitos aprenderam até a tocar. Também isso não é de todo ruim, né? Porque você acaba criando um leque de opções ali no músico maior até, né? Porque Sim. Ele acaba crescendo e vindo de uma escola X, aí depois ele vai atrás daquilo que ele realmente inspirou ele a querer tocar e tudo mais.
tem que entender que técnica é uma coisa, técnica, percepção musical, rítmica, esses elementos que compõem a estrutura da música, todos eles estão presentes independente do gênero. Então você pode ser um cara que vai estar tocando reggae e você vai estar aprendendo uma porrada de técnicas diferentes, vai estar ampliando seus horizontes, conhecendo de campo harmônico e tudo mais, melodia, como que constrói, tudo isso vai agregar valor, né? Sim. Mas é o que você falou, é muito bacana ver hoje uma coisa de professores que são artistas do meio, né, como é o caso do Thiago, por exemplo, que é um cara que, além de ele ensinar muito jazz, música erudita, ele é um expert nesse assunto de guitarra metal, virtuose da guitarra metal. A tua câmera, peraí, só coloca um pouquinho... não tá aparecendo tua... Não, peraí, abaixa um pouquinho, abaixa. Aí, pode continuar. Então, aí é muito bacana ver isso, né, a Mayara, por exemplo, ensinando, você tem quantos outros aí a gente sabe que estão atuantes aí nesse meio de lecionar música, que é fundamental não só para os profissionais se manterem na atividade como uma fonte de renda, mas porque eles ampliam também os horizontes aí do público, né? Porque hoje você, quando começa, você é público também, aí depois você pode virar um artista e proliferar o público, ou seja, só tem a ganhar, todo mundo só tem a ganhar quando isso é muito bem feito, com muita ética, aí, que é o que eles vêm trabalhando, né? Sim. Não, eu acho que, cara, o Brasil precisa desse ensinamento de música. Não importa se você curte rap. Eu tô falando isso pra você, telespectador, tá? Não importa se você curta rap, tem que ter noção, que nem eu. Eu não tive oportunidade ainda de ir pra uma escola dessa, porque se eu fosse, eu ia ficar muito feliz. Ia ser minha segunda casa, eu ia morar lá, dormir lá, tomar café. Tipo um convento, saca? Sim, um mosteiro, né? Um mosteiro. Até nos mosteiros hoje, no convento, as freiras, os países estudam música, né? Sim, por mais que não seja... da Igreja Católica já há séculos, já. Mas eu tive o privilégio, quando eu morava lá, eu sempre falo essa história aqui no canal, eu tive o privilégio de estudar no Teatro Raul Cortez, que tem lá em Mongaguá, na cidade que eu morava. Então, estudei teoria musical, só que aí depois eu saí no meio da aula, porque chegou matemática, fudeu. Mas música, ela tem bastante disso, né? Aliás, ela tem esse lado científico matemático muito forte, né? Você pega os grandes compositores lá da música erudita, por exemplo, né? O Bach, por exemplo, ele é um cara ultra matemático nas músicas dele, até tem estudiosos que falam que existe até formações de equações ali nas músicas dele, o que eu não duvido nada, porque o Guido, um nível de genialidade muito grande. Guido de Arezzo. Esse foi o inventor, né, do pentagrama ali, né? Da partitura. Da partitura, né? Partitura. Eu assim, cara, a parte mais legal que eu aprendi na teoria musical, que foi com outro professor, o professor Chiquinho, um abraço pra ele teve muita paciência comigo, né, porque pra mim, falar, pô, professor, deixa eu contar aqui, né, não, ele falou, pode ficar à vontade, meu filho, fica à vontade e tal. Ele e a mulher dele são duas pessoas maravilhosas, que eu tive a oportunidade de... Eu levo no coração, tá ligado? Eu levo no coração que eles... É que eu tive que sair por outros motivos, mas não atrelado a eles, tá ligado? Não atrelado a eles. Aí depois eu me reencontrei com o meu outro professor, o professor Joel, aí comecei a fazer aula de voz mesmo, que foi onde que eu me encontrei, né, nas aulas. Mas eu nunca deixo de estudar teoria musical aqui, em casa. Eu sempre estudo, sempre estou estudando. Mas assim, se eu entrasse para um colégio tipo a Mayara, os outros professores que o Paulo conhece, que todo mundo aí, os da elite, eu ficaria muito feliz. Eu só não tenho condições ainda. Mas lá, futuramente, eu sei que eu terei, né? Com muitos anos de trabalho, foco e perseverança, né, Paulo? Perseverança, exatamente. Paulo, eu acho que assim, né, cara? Eu acho que tudo é um aprendizado, conhecimento e estrada pra vida, né? Por mais que você não seja do metal, cada um segue caminhos diferentes, né? Então eu acho que, né, já que a gente tá falando de música aqui,
a Silent Suffering, ela... Cara, já deu, tem tudo pra dar certo. Esse já deu não é que eu quero, entendeu? Já deu porque tem muito que o Paulo ainda tem muito que trilhar ainda, né? Por mais que ele esteja solo, que eu já entrei, se a galera pesquisar aí nos vídeos mais que estão prontos, né, do Caverna, tem vários caras também igual ao Paulo que começaram sozinhos, né? Um cara uma banda de um cara só. Band, né? E é muito bacana. Se você telespectador tiver um tempo, vai lá nas entrevistas mais antigas aqui do canal e vê a história dos caras. E o Paulo é mais um aqui, mais um, né? É um consagrado aqui na nossa grade do Caverna, um cara só na banda, né? Eu acho muito legal isso. E falando da Silent, quais os planos futuros? Já fez um álbum aí? Já tá... Como é que é? Fala aí. Bom, agora para Silent Suffering, o próximo passo aí vem o clipe, né? Conforme eu comentei aí na resposta anterior, né? Que a gente falou sobre, né? Paulão, só vem um pouco... desculpa, só vem um pouco mais pra trás, isso. Fica nessa posição, hein? Não sai daí. Beleza. Continua, pode continuar. E para 2025 aí eu já quero começar os demos do segundo álbum. Sim. Como eu comentei também, eu já tenho alguma série de riffs aí prontos. Agora já sabendo para quem eu estou compondo, isso está ajudando muito, porque eu já tenho uma certeza aí que a Renata vai fazer parte, cantando. Ela meio que já ficou estabelecida ali como a frontwoman, né, a principal voz do projeto, até porque ela tem um leque de voz ali, um leque de opções com a voz dela muito grande. Sim. Então eu já tenho essas músicas prontas, já tenho conversado bastante com o Thiago o Thiago Oliveira, né, o produtor, ele mora em São Francisco agora nos Estados Unidos, né, então a gente está discutindo aí como que nós vamos fazer para trabalhar essa produção em países diferentes, né, eu gravando aqui no Brasil e ele acompanhando o trabalho, fazendo o engineering, né, do processo lá nos Estados Unidos, né. Mas eu acho que vai funcionar também muito bem. A gente já tem trocado algumas figurinhas que eu vou mandando os riffs para ele ter uma ideia ali. Ele já vai me dando umas possibilidades ali, uns nortes ali de arranjo interessantes que a gente tem naquilo que a gente tem conversado até esse momento. Sim. Acho que o próximo álbum tem uma tendência, eu diria, talvez... Vai continuar, obviamente, pesado, como foi esse, mas eu acho que vai ter uma abrangência maior de partes melódicas. Eu acredito que tenha mais momentos que se assemelham a algumas faixas que têm uma característica melódica. Se tudo der certo, pretendo gravar uma faixa que tem uma veia mais doom metal, aí, como foi The Forsaken, que eu gostei dessa brincadeira de fazer um doom metal aí. E, obviamente, brincar com as questões, brincar não, né? Fazer um trabalho acústico também no meio. Eu sempre quero fazer uma faixa acústica, porque eu tenho um vínculo muito forte com o instrumento violão. Gosto muito de compor músicas acústicas, então sempre separo ali para fazer um interlúdio. Sim, acho que o abrangente do que foi o primeiro vai estar no segundo também, só que talvez eu vou buscar algo um pouco mais melódico ali, talvez tenha mais melodias ali de guitarras, né? Mais trabalhos melódicos de guitarra. Isso pelo menos no que eu tenho enxergado até aqui. Pode ser que na hora que eu lance o segundo todo mundo olhe e depois veja essa entrevista e fale, esse cara só falou merda ali e não tinha nada a ver, né? Pode ser, né? Não, que se sabe, isso. mas nesse momento o feeling é esse. Não, que isso, Paulo. Eu acho que tudo que você falou, tudo é válido, mano, não tiro sua razão. Pô, eu tô fazendo um trabalho, mais um cara que eu tô fazendo um trabalho foda lá de Curitiba, acho que é Curitiba, acho que o Daniel vai me matar. Daniel, um homem só, mais de uma banda fudida aí da cena chamada Sombra de Orion. Nós unirmos forças
E a gente tá fazendo um trabalhinho aí legal. Eu falei, pô, Daniel, queria estar aí perto de você, mas pô, ele falou, não, Marquinhos, pega. Assim, né? Ele queria também que a gente gravasse no estúdio junto e tal, mas como ele mora acho que não sei se é Rio de Janeiro. Enfim, a gente tá mexendo os pauzinhos aí. Aí ele falou, pô, não, pô, Marcos, pega um gravador que grava em Wave e tu coisa a tua voz que a qualidade sai em alta, né? Que aí não precisa ficar aumentando, diminuindo o som, né? E cara, eu já tô falando demais aqui, né? Mas né? Já estão fazendo uns demos aí. Esse som tá do caralho. Eu quero agradecer o Daniel, né? Mais um homem aí que vai estar no canal Homem a banda de um homem só, junto com o Paulo também, né? Vou fazer uma playlist depois aqui no Caverna, quando esse vídeo sair, só de homens de uma banda de homem só. tá ligado? Porque, porra, cara, os caras me procuram e falam, pô, Marcos, posso fazer entrevista aí no seu canal? Pode, lógico. Cara, a gente tá aqui, Paulo, Daniel, né? Se o Paulo estiver assistindo aí, quer dizer, o Daniel estiver assistindo aí, estamos aqui pela música, cara. Não importa se você faz se a banda tem 9, se a banda tem 10, 11, 12 integrantes. O importante é a gente fazer música, entendeu? Então, tudo que o Paulo falou aqui, eu não tiro a razão dele, né? Eu acho esse álbum que ele me mandou aqui no Drive promissor, tá ligado? Ainda mais que vai sair com videoclipe, tudo que ele falou, bibibi, popopó. E, cara, Paulo, eu só tenho, né, fazendo esse gancho aí, eu só tenho que te agradecer, tá? Muita gente não sabe, mas o Paulo também colaborou com o canal, todas as bandas colaboram aqui, porque vocês sabem que eu não trabalho sozinho, né? Eu tenho editor, tenho minha mamãe, né, Dona Selma, redatora do canal, então, mas eu que faço o trabalho mais grosso da parada. Tava conversando com o Paulo aqui no como é que fala, Paulo? Nos bastidores, né? Então eu que vou atrás da banda, converso com a banda, tem uns que respondem, tem outros que não, e a gente vai seguindo o barco, né? Fazer o quê? Assim, a banda que não respondeu hoje, essa banda em específico que não respondeu hoje, vai responder né, uma outra oportunidade, talvez os caras estão numa correria danada aí, né, tal. Mas enfim, o Caverna está aqui para divulgar música, nós não vamos sair deste caminho, e estou feliz assim. Entendeu? Nós estamos felizes assim, né? Então, Paulão, cara, o nosso bate-papo fudido aí, gostei demais. Eu acho que, cara, a gente vai ainda se encontrar aí nos palcos da vida quando tu, né? Que eu não sei, eu não fiz essa pergunta, mas não sei se dá pra fazer, né? Você pretende fazer uns ao vivos aí quando você fizer um segundo álbum, um terceiro álbum? Ou não, só estúdio mesmo? Olha, é o que eu falei, nesse momento o projeto tem esse enfoque mais de estúdio, mas ele tá tomando uma forma e eu tô me sentindo muito bem com ele. Por que não, lá na frente, a gente mudar os planos de que hoje é considerado um projeto de estúdio e a gente colocar em palco? Nunca diga nunca. Falei, nunca diga nunca. Existe a possibilidade? Existe. É uma realidade nesse momento? E nesse momento, não. Nesse momento desse primeiro álbum, não. Talvez com o segundo, a coisa tomando forma, pessoas sendo agregadas, se estiverem na pegada, digamos ali, de formar, juntar forças mesmo, como eu já venho fazendo aí com a Renata no projeto, pô, por que não? Pode rolar sim, pode rolar sim. O importante é que nesse momento a gente está feliz com o resultado, né? Sendo de estúdio, podendo fazer ao vivo ou não, mas o tempo vai dizer. Tem uma música do Fifth Angel, uma banda de hard rock dos anos 80, se chama Time Will Tell. Time Will Tell. Time Will Tell. O tempo dirá, o tempo vai dizer. Mas, Paulão, cara, muito obrigado pela tua vinda aqui. Cara, eu até peço-lhe desculpa que a gente vai fazer. Esse vídeo vai ficar acho que umas 2 horas de podcast. Eu quero fazer isso mesmo. Eu não quero uma conversinha de 30 minutos. Pra mim, tá ligado? Mas eu acho que, né, tudo que é bom dura pouco. E, Paulão, muito obrigado. O Caverna agradece, tá? A tua vinda aqui. Curti demais o nosso papo. E, bom, pode mandar bala nas suas considerações finais. O canal é todo seu. Muito obrigado e vamos que vamos. Underground na cabeça aí.
Isso aí. Bom, primeiramente agradecer aí você, Marcos, pô, carinho especial aí que você teve comigo aí na tratativa. Recomendo aí que para todas as bandas, gente, apoiar os canais, os veículos que existem de divulgação, porque sem eles ninguém vai saber quem é você. Eles têm o alcance de poder divulgar, de poder contribuir com a comunicação. Então, agradeço demais aí a pessoa do Caverna Metal. Satisfação imensa de ter participado. E pedir aí pro pessoal dar uma olhada ali no Instagram, que em breve vem as novidades aí, Band Silent Suffering. Mostra aí na tela pra gente. Mostra aí. Compartilha. Compartilha aí, tá? Compartilhada aqui no Instagram. Só pra galera pegar o arroba, né? Que é sempre, sempre bom. Tá aí, pessoal. Aí, galera. Deixa eu dar... Então Dá um zoom aí. Isso aí, galera. Só vocês seguirem aí o Paulo, né? O projeto solo do Paulo, Silent Suffering. E todos os links que o Paulo disse aqui vão estar aqui na descrição, tá? Então vocês cheguem lá no perfil dele, dá uma moral, tá? Ouve o disco. Isso aí, tá disponível aí como eu comentei, em todas as plataformas de streaming, né? Spotify, que é uma das mais utilizadas, o YouTube, tem no Deezer, tem no iTunes, sim, tem no Amazon Music, tem em todas. Sim, então galera, dá uma conferida lá, pessoal, para dar um apoio aí pro projeto, e fico ao dispor aí, sou todo ouvidos aí para quem quiser dar um feedback também lá no inbox, sou eu que respondo, então fiquem à vontade ali para fazer os comentários, eu vou receber todos muito bem. Tá bom, galera? Ó, página dele aí mais uma vez, ó. Sigam aí, vejam o trabalho dele no Spotify, tá? Olha, ele compartilhou os áudios comigo, tá muito bom o trampo. Ele já vai pro segundo aí, como ele já havia falado aqui na entrevista, né? E, Paulão, cara, muito obrigado. Eu espero que a gente... minha banda logo a gente vai fazer um show bacana aí em São Bernardo, né? São Bernardo. São Bernardo, eu já ia esquecendo. Tá bom, Paulão, muito obrigado. Galera, conversei com o Paulo, multi-instrumentista, um cara só na banda Não, peraí, deixa eu melhorar os dizeres. Conversei com o Paulo, multi-instrumentista, a banda de um homem só, chamada Silent Suffering, tá? Esse vídeo vai estar em breve no ar, tá, gente? O Paulo ele vai fazer um Reels agora, falando como é que foi a experiência e tal. Pode falar, pô, Marcos falou muita merda na entrevista, mas... Tô brincando. E logo esse vídeo vai estar no ar, com todos os links que o Paulo citou, tá? Pra vocês conhecerem mais um pouco do trabalho dele. E se, mais uma vez, a gente é tiozão chato. Vão lá na página dele, falem com ele e compartilhem o trampo. O aviãozinho do Instagram tá aí pra quê? Hein? Exatamente. Né? Então, é isso, Paulão. Paulão, muito obrigado, viu? Mais uma vez. E, galera... Junto. Semana que vem tem mais, tá? Hoje, não sei se a galera... esse vídeo vai demorar um pouco, mas tudo bem. Hoje eu publiquei um vídeo, né? Um vídeo com CDs. Eu tenho um quadro novo aqui. Inclusive, quando o Paulo fizer o físico, o CD ele vai mandar pra mim divulgar aqui no canal. E o nome do quadro é Discos que eu ganhei tem. Então hoje tem um vídeo lá. Vejam lá, acho que já até estreou, deixa eu ver. Já tá no ar, 8 horas, já programei. E é isso aí, tá bom, galera? Paulão, muito obrigado, sucesso, a gente vai se falando, beleza? E vocês assistiram Caverna Metal Madres! Valeu, Paulão! É nóis! Valeu, irmão!